Contribuintes têm pouco mais de um mês para realizar a declaração do imposto de renda. O prazo termina no dia 30 de maio. A expectativa da Receita Federal é que cerca de 42 milhões de brasileiros acertem as contas com o leão. Este é um dos destaques do SB Notícias segunda edição, que está começando e vai mostrar também: o governo federal lança programa para estimular micro e pequenas empresas por meio de acesso a crédito e renegociação de dívidas. Os pequenos negócios são a base da economia brasileira e, com a possibilidade de negociar as suas dívidas, os empreendedores terão acesso a créditos e possibilidades de gerar mais emprego e renda. Você vai conhecer o viveiro Amigo Pet, onde diversas espécies de plantas são cultivadas e comercializadas na UESB Campus de Vitória da Conquista. Aqui no viveiro tem mais de 92 espécies de plantas, ornamentais, frutíferas, medicinais e arbóreas. E olha, se você chegar por aqui e não tiver a espécie que você procura, a equipe vai em busca das sementes e aqui mesmo elas são cultivadas. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp. Está na tela, 77-3424-8766, ou então poste um comentário em sua rede social utilizando a hashtag UN2 que aparece aqui embaixo no seu vídeo. Daqui a pouco ela está aí. Hoje é sexta-feira, 26 de abril, o seu SB Notícias segunda edição começa agora. Às 18h33. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao SB Notícias segunda edição, que começa agora trazendo para você as principais informações do sudoeste do estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. E nós abrimos a edição de hoje, gente, falando sobre a declaração do imposto de renda. Os contribuintes têm pouco mais de um mês para acertar as contas com o leão. Segundo especialistas, é importante ficar atento a alguns erros para não cair na malha fina, né? Confira mais detalhes na reportagem de Thaís Patês. Estima-se que cerca de 43 mil contribuintes façam a declaração. O contador Cleiton Rocha explicou quem precisa declarar. Quem precisa declarar imposto de renda são todos aqueles contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90, quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 200 mil ou quem teve patrimônio, bens e direitos acima de R$ 800 mil. Rendimentos isentos são rendimentos que não sofrem tributação, por exemplo, indenizações trabalhistas, por exemplo, rendimentos de caderneta de poupança, são valores que você recebe que não tem a incidência do imposto de renda. Já o rendimento tributável, a incidência do imposto de renda. E esses rendimentos são o quê? São rendimentos através de recebimento de salários, de aluguéis, de ganhos de capital. Esses são rendimentos que há incidência do imposto de renda e, assim, o contribuinte tem que declarar junto ao governo federal esses rendimentos. Segundo o contador, os principais erros dos contribuintes são lançamentos de despesas inexistentes e a não declaração de todas as fontes de renda. Por exemplo, o contribuinte tem 2 trabalhos, mas só declara a maior renda. Assim, ele cai na malha fina. Primeiro ponto, ele tem que baixar o aplicativo, né? Ele tem que baixar o aplicativo no celular ou no computador e reunir a documentação, despesas médicas, despesas de escola, todos os rendimentos, informes de rendimento das contas bancárias, informe de pagamento de plano de saúde. Aí, em posse dessa documentação, ele começa a preencher. E fazendo esse preenchimento, aí o contribuinte, ele tem a opção de fazer a declaração na modalidade completa ou na modalidade simplificada. A diferença é o quê? A diferença é que na modalidade completa, você pode utilizar, o contribuinte pode utilizar as deduções de médicas, escolares, plano de saúde, odontológica, de psicólogas. Já na declaração no modelo simplificado, o contribuinte ele opta por um desconto de 20%, limitado a R$ 16.700. Então, na hora que se faz a declaração, que se preenche, se avalia qual declaração é mais vantajosa
para o contribuinte, se é no modelo completo, onde há a inclusão dessas despesas, ou se é no modelo simplificado, optando pelo desconto simplificado. Os contribuintes também têm a opção de fazer a declaração pré-preenchida por meio da conta gov.br. A declaração pré-preenchida, o contribuinte, ele vai, a partir de baixar o aplicativo, ele vai inserir a sua senha Gov e pedir para a senha Gov fazer download de todas as informações que foram declaradas ao governo federal por terceiros. Então, quando ele opta por isso aí, ele vai puxar tudo que vai fazer o download, né, de todas as informações, tudo que está no governo federal, de rendimento de salários, de pagamentos de despesas médicas e todas as outras informações necessárias e que foram informados ao governo federal. O ponto que se deve ter atenção é verificar se tudo que você tem de fato chegou ao governo federal. Se não chegou, você tem que fazer a complementação. E quem não declarar ou perder o prazo pode ter prejuízos. Primeiro ponto, se opera com PIX, corre o risco das instituições bancárias travar o PIX dele, né, e não utilizar o PIX dele por conta do CPF bloqueado. Além disso, ele pode não assumir cargo público. Se esse contribuinte desejar viajar para o exterior, ele não vai ter acesso ao passaporte porque o CPF está bloqueado. Além de restrições em contas bancárias, depois de 90 dias mais ou menos, aí as instituições financeiras elas podem fazer o cancelamento da conta bancária. Então, além da multa que por falta da declaração de R$ 165,74, multa mínima, limitada a 1% do valor do imposto que ele tiver lá a pagar. Então é importante ficar atento, né, gente? E nós seguimos falando de economia. O governo federal lançou esta semana um programa para estimular micro e pequenas empresas, por meio aí de acesso ao crédito e renegociação de dívidas. A intenção, gente, é garantir a sobrevivência desses empreendimentos. Confira mais detalhes na reportagem da TVE Bahia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou no dia 22 de abril uma medida provisória que permite que os microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas participem do Desenrola, programa que facilita a renegociação de dívidas. O presidente Lula destacou a importância de apoiar os pequenos negócios. Não tem nada mais imprescindível para uma sociedade, qualquer que seja ela, se desenvolver, se ela não tiver condições de ter oportunidade e se ela não tiver crédito. Segundo especialistas do SEBRAE, a medida é fundamental para garantir a sobrevivência desses empreendimentos. O objetivo do programa Acredita é alcançar empresas com faturamento bruto de até 4,8 milhões e que estão inadimplentes. O programa possui 2 eixos e os empreendedores que renegociarem as suas dívidas terão até 6 meses para começar a pagar. A gente pode dizer que o público aí dessas ações, né, colocadas dentro do programa Acredita, são aquelas pessoas de cunho social, né, mulheres empreendedoras, e são microempresas, meio empreendedoras individuais e empresas de pequeno porte, que têm aí o faturamento até 4,8 milhões ano. Os pequenos negócios são a base da economia brasileira e com a possibilidade de negociar as suas dívidas, os empreendedores terão acesso a créditos e possibilidades de gerar mais emprego e renda. Para Giovanni, a oportunidade de renegociar as dívidas vai ajudar a manter o negócio após uma forte crise econômica, superar os desafios e seguir em frente. Felizmente, com a crise que teve, ainda não pude me recuperar. Com a baixa procura, eu pelo menos trabalho com prestação de serviço, então ainda não consegui me estabilizar financeiramente e aí as dívidas acabaram se acumulando. Então vejo sim como uma grande oportunidade agora de poder me organizar pagando e me regularizar até para buscar novas oportunidades futuramente. Para ter acesso aos serviços do programa Desenrola para pequenos negócios, é importante buscar informações através dos canais oferecidos pelo SEBRAE. Ele pode procurar as nossas agências, ele pode procurar o nosso 0800 570 0800. Ele pode entrar no site que está mais formulado para receber aí essa demanda, que é o www.sebrae.com.br/crédito consciente, crédito sem acento ali. E aí ele vai ter todas essas informações.
Vamos fazer um intervalo, minha gente. No próximo bloco, vocês vão ver que o Marco Civil da Internet, legislação aí que regulamenta o ambiente digital no Brasil, completou 10 anos. E ainda hoje você vai conhecer o viveiro Amigo Pet, local onde diversas espécies de plantas são cultivadas e comercializadas. Tudo isso aqui no campus da UESB de Vitória da Conquista. O intervalo é bem rapidinho, eu te faço convite, participe do nosso telejornal, mande sua mensagem pra gente no nosso WhatsApp, 7734248766. É só você pegar seu celular, abre a câmera, como se você fosse tirar uma foto aí minha da tela, encoste aqui nesse QR Code, vai abrir um link em sua tela, você clica, mande sua mensagem, sua sugestão de pauta, sua crítica, né, que é importante também, a demanda da sua comunidade, manda pra mim que no final do jornal eu coloco aqui no telão e busco uma resposta pra você, tá bom? O intervalo é bem rapidinho, 18h41, eu volto daqui a pouco. Até já. Dos clássicos da literatura até mesmo obras importantes do conhecimento técnico e científico. Nossa rede de bibliotecas reúne um acervo com mais de 200 mil publicações. Vamos conhecer esses espaços? A UESB conta com bibliotecas em seus 3 campi. Pelas dezenas distantes, é possível ter acesso a livros, revistas, periódicos, trabalhos de conclusão de curso, obras de arte e muito mais. Além disso, é possível visitar bibliotecas virtuais associadas à UESB. As bibliotecas são informatizadas pelo sistema Pergamon Web. E sabe o que é melhor? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse mundo de conhecimento. Os 3 espaços são abertos para toda a comunidade, com mesas, salas de estudo e redes de computadores. Visite as bibliotecas da UESB e trilhe novos caminhos. Dezoito horas 43 minutos, acerte seu relógio, estamos de volta ao vivo com o UESB Notícias, segunda edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e obrigado por sua companhia. O Marco Civil da Internet, gente, completou 10 anos neste mês. Essa é a legislação que regulamenta o ambiente digital no país e trouxe várias inovações. Mas apesar disso, muitos desafios ainda precisam ser enfrentados, principalmente dentro das redes sociais. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. No dia 23 de abril de 2014, quando o Marco Civil da Internet foi sancionado, a legislação brasileira foi considerada como inovadora. Inclusive, serviu de exemplo para outros países também estabelecerem os direitos, garantias e deveres do uso da internet. Foi essa legislação que estabeleceu a chamada neutralidade da rede, garantindo a igualdade de tráfego de conteúdos pela internet. Isso significa que a operadora deve manter a velocidade de navegação contratada pelo usuário tanto para o envio de um e-mail quanto para a transmissão de filmes através de serviços de streaming. O Marco Civil também estabeleceu que os provedores só podem ser responsabilizados pelos conteúdos gerados pelos usuários se, após uma decisão judicial, não tomarem providências para remover essas informações. Ao longo de uma década, alguns pontos do Marco Civil da Internet acabaram sendo rediscutidos pelo Congresso. Um dos exemplos é o direito à privacidade e à utilização das informações dos usuários. Em 2020, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, com regras mais específicas sobre esses temas. E, atualmente, um dos assuntos mais discutidos pelo Legislativo é o papel das redes sociais na transparência da internet e no combate à desinformação. Se você quiser remover algo, use a justiça para isso, e acho que nesse ponto também é sábio que se você der poder às plataformas para fazerem o que tiverem que fazer, elas têm que ser responsabilizadas pelo conteúdo que elas mandam a você por algoritmo, ponto. Agora, elas removerem conteúdo terceiro porque elas acham que serve ou que não serve, está dando ainda mais poder para quem você quer limitar o poder. O Marco Civil precisa de outras normas que aperfeiçoem e complementem naquilo que ele simplesmente estabelece parâmetros de princípios, ou diretrizes.
Então, a questão da responsabilidade, ele estabelece uma regra basilar de dizer até onde a responsabilidade das empresas vão em relação ao conteúdo de terceiro. Mas ele não trata de moderação de conteúdo pela própria plataforma, ele não trata de conteúdos patrocinados, por exemplo. Então, há vários outros aspectos que precisam desse tipo de análise. Vamos conferir agora como fica o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. A noite será nublada e com ventos fortes em Vitória da Conquista, com a temperatura chegando na média dos 21 graus. É esperada nesta sexta-feira uma noite fria. Amanhã, o tempo abre e a previsão é de dia parcialmente ensolarado e devem oscilar entre 20 e 27 graus. No domingo, a previsão não muda muito e é esperado um dia de sol entre nuvens, com temperaturas agradáveis, variando com a mínima de 20 graus e a máxima de 26. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades na região neste sábado. Em Jequié, a previsão é de que o tempo continue nublado e que chova ao longo do dia. Os termômetros registram uma mínima de 22 e a máxima de 29 graus. Em Itapetinga, o tempo fecha e o sol se esconde entre nuvens. A previsão é de chuva. As temperaturas aumentam e variam entre a máxima de 31 graus e a mínima de 23. Em Tremedal, a previsão é de que o dia seja ensolarado e não há sinais de chuva. A temperatura varia entre 23 e 31 graus. O sol será intenso, por isso, não economize no uso do filtro solar. Nesta sexta-feira, a comunidade da UESB, recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Arla Bruna Novaes Santos, de 31 anos, egressa do curso de Cinema e Audiovisual aqui da UESB. Cineasta, realizadora audiovisual e fotógrafa, Arla havia concluído a graduação em 2023. Natural de Abaeira, na região da Chapada Diamantina, ela voltou a residir em Vitória da Conquista após ter projetos aprovados pela Lei Paulo Gustavo. Em nome de toda a UESB, colegas e professores do curso de cinema, expressamos os nossos sentimentos e nos solidarizamos com a família, e os amigos neste momento de dor. O velório será realizado na cidade de Abaeira. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique, pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. O Bolsa Família voltou e voltou ainda melhor. Serão R$600 por família, mais R$150 para cada criança de 0 a 6 anos e mais R$50 para cada criança e adolescente entre 7 e 18 anos e gestantes. Novo Bolsa Família. Que bom poder estar contigo. De volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Às 18h50, estamos de volta com o UESB Notícias, segunda edição. Aqui na UESB Campus de Vitória da Conquista, mais de 90 espécies de plantas são cultivadas e comercializadas no viveiro Amigo Pet, um projeto de extensão que contribui aí para o aprendizado de estudantes da instituição e fortalece também a rede de solidariedade. Entenda mais na reportagem de Thaís Patês. Desde o período da pandemia, o viveiro Amigo Pet traz muito frescor ao campus da UESB de Vitória da Conquista.
Vinculado ao Departamento de Ciências Naturais da Universidade, o projeto de extensão une estudantes de ciências biológicas, agronomia, professores e colaboradores no cultivo e comercialização das plantas em prol de uma causa muito nobre. O Viveiro Amigo Pet, ele está vinculado ao projeto de extensão Popularizando a Ciência e ele surgiu de acordo com uma demanda da instituição. Como em toda a cidade do município de Vitória da Conquista, a gente vê muitos animais abandonados e não diferentemente a universidade também tem alguns animais, né, que vivem no campus há muitos anos, tanto cães quanto gatos. Então, considerando essa demanda de alimentação, de cuidados veterinários, desde a pandemia, o Grupo Amigo Pet, que é um grupo formado por professores, funcionários e alunos voluntários, que oferecem cuidados básicos para esses animais, que é oferecer alimentação e cuidados veterinários e castração. Então, desde a pandemia, a gente tem trabalhado e aí com a cessão de um espaço, né, esse Viveiro Amigo Pet tem uma viveirista, que é a Daniela, que é responsável pelo cultivo das plantas, e a gente também tem alunos, a gente tem estagiários do curso de agronomia e da biologia que ajudam nesse cultivo, na identificação das plantas, bem como a divulgação científica dessas plantas. Então, a gente mostra as plantas ornamentais, as plantas medicinais, as plantas frutíferas, as plantas que são árvores, e a gente explica como é que é essas plantas, como cultivá-los. Além disso, a gente comercializa com valores bem abaixo do mercado, com o objetivo de arrecadar verba para a manutenção desses cuidados veterinários e de alimentação dos animais. Aqui no Viveiro tem mais de 92 espécies de plantas, ornamentais, frutíferas, medicinais e arbóreas. E olha, se você chegar por aqui e não tiver a espécie que você procura, a equipe vai em busca das sementes e aqui mesmo elas são cultivadas. Além do cultivo e comercialização pela causa animal, a professora comenta que o viveiro também é uma oportunidade dos estudantes se conectarem com suas áreas de formação. A gente entende que a atividade de extensão está muito vinculada a ensino e pesquisa, são indissociáveis. Então aqui os alunos eles aprendem desde a parte de cultivar essas plantas, fazer a identificação correta da espécie, e também entender quais são as características que essa planta precisa para sobreviver. De sol, de água, muita água, menos água, pouca luz. Então, assim, quais são a umidade. Então, eles vão aprendendo tudo isso e toda vez que a gente recebe um membro daqui externo da universidade, além dele adquirir a planta, ele também recebe essas informações. Também publicamos no Popularizando a Ciência por meio das produções dos alunos. A gente apresenta a planta, apresenta dados científicos e populares. Então, o objetivo é unir todas essas informações em prol de uma causa. Apaixonado por animais e plantas, o Paulo Vitor é estudante do primeiro semestre da licenciatura em Ciências Biológicas da UESB e é um dos voluntários que cuidam do viveiro. Para a gente mexer com plantas, né, já une essa área de botânica e também para a gente cuidar dos animais, já une essa área de zoologia. Então, assim, para mim vai contribuir muito na minha formação como na biologia. O viveiro fica aberto na UESB de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas e no sábado, das 8 às 10 da manhã. Pelo Instagram do projeto @Popularizando a Ciência, você pode conferir todas as plantas disponíveis. Esse viveiro fica aqui pertinho da TV UESB, aqui do nosso prédio, né, da TV, a sede da TV, e também perto da estação meteorológica. Então, se você vier aqui na UESB, é só saltar no ponto final ali, vier de ônibus. No ponto final, você corre ali, próximo à estação meteorológica, que você pode adquirir essas plantas tão lindas, né, gente? E é assim que encerra a edição de hoje, 18 horas e 55 minutos. Muito obrigado pela sua companhia. Se vocês quiserem rever os nossos telejornais, já sabe de qual é salteado. Só acessar o nosso canal no YouTube, aparecer embaixo no seu vídeo. Escaneie o QR Code que você pode rever estas e outras edições do nosso telejornal, tá bom? Outras notícias locais vocês conferem na segunda-feira, 12h15, com meu amigo Mário Ribeiro, no UESB Notícias primeira edição. E amanhã, não se esqueça, você tem encontro marcado com as principais pesquisas do Nordeste brasileiro no Universiência
à 1h30 da tarde aqui na tela do seu canal 4.1. E pra gente terminar essa sexta-feira de forma leve e bela, né, gente? Vamos lá pra fora, Rô? Olha só, a gente encerra com imagens da lua cheia que está encantando e enfeitando o céu de Vitória da Conquista. Essas imagens do nosso cinegrafista Rodrigo Novaes. Obrigado pela sua companhia, o melhor da noite a todos, um ótimo fim de semana e até segunda, gente. Tchau, tchau.